Boa tarde, gente. Vamos para mais o nosso módulo da disciplina de enfermagem em saúde mental. É o módulo 5, onde vamos trabalhar a questão de urgência e emergência em saúde mental. Esse é um tema bastante complexo, porque na saúde mental ele é bem estabelecido em urgência e emergência em diferentes áreas, mas na saúde mental, por a gente trabalhar muito a questão da subjetividade, ele se torna um pouco mais complexo na intervenção prática. Quando eu vou trabalhar urgência e emergência numa parada cardiorrespiratória, numa questão de trauma, né, ele é muito mais objetivo, eu sei as etapas que eu vou fazer. Dentro do transtorno psiquiátrico, a gente não tem como fechar nesses protocolos. Hoje se fecha muito a questão relacionada diretamente à emergência psiquiátrica, a contenção, mas não. Né? A contenção é uma parte do processo e mínima dentro desse processo da questão da urgência e emergência, tá? Então, e aí a gente tem que caracterizar o que é urgência e o que é emergência. Dentro do contexto básico, urgência, né, ela tem um tempo maior de atendimento, até 24 horas, e emergência é um atendimento imediato, porque tem risco de morte, ok? Ou risco de vida para a morte, né? Dentro da saúde mental, a gente trabalha também um conceito um pouquinho mais ampliado de urgência e emergência. Então, urgência tem a ver com a palavra de urgir e emergência de emergir. Então, eu sempre dou exemplo de um afogamento. Quando a pessoa está se afogando, ela está embaixo da água e ela quer, né, emergir. Né? Então, e aí ela quer sair. O que a gente faz quando a gente contém? Ela mantém ela embaixo d'água, só contida. Tá? Então a ideia é trabalhar a urgência e a emergência dentro do quadro clínico que ela está apresentando. E aí a gente tem que entender as características que aquela pessoa está vivenciando para que eu possa estar intervir de uma forma menos agressiva. Né? Tá? Por quê? Dependendo do quadro que ele está apresentando, a ansiedade que vai gerar pode gerar uma intervenção muito mais violenta dentro desse processo. Tá? Então, ele está agitado, tem uma agitação psicomotora e chega com pessoas com muito estímulo, vai estimular mais ainda, e isso vai gerar um impacto. Tá? Então, quais são os fundamentos da urgência e emergência? Né? É um sofrimento intenso, está emergindo algumas coisas internamente dessa pessoa e que ela precisa, né, tá sendo trabalhada naquele momento, ok? Então, e nossa função desempenha um papel central na identificação de sinais de descompensação, na questão do agravo daquela sintoma, para que a gente possa interferir diretamente no processo de cuidado. A avaliação do usuário em crise psiquiátrica, ela requer uma abordagem muito sistemática e humanizada, tá? No momento de crise, é difícil a gente coletar histórico dele, né? Uso de medicamentos, né? Tentativa de suicídio e consumo, mas isso é importante também na intervenção, tá? A comunicação ela deve ser mais clara, mais objetiva e dentro do quadro. Então, se ele está com uma agitação eufórica, se eu for muito eufórico, eu vou estimular a agitação dele. Se ele está muito depressivo e eu for mais falar baixo, tudo, eu vou estimular também. Então, eu tenho que ter uma linguagem dentro de um padrão e que eu possa estimular, causar estímulos para ele para que ele possa me dar uma resposta, entendendo quais os processos que ele está vivenciando. Então, se ele está vivenciando um quadro de muito medo, né, muita intensidade de medo, eu tenho que dar proteção para ele naquele momento. Se eu estimular esse medo, e aí pode gerar muitas vezes o que gera a violência e a agressividade, ok? A observação contínua é essencial, pois a mudança sutis pode indicar evolução para uma emergência, tá? Um quadro mais imediato dentro desse processo, ok? O atendimento inicial e o manejo clínico, não existe, como eu falei, não existe um padrão estabelecido. Existe o quê? Entender o que a pessoa está vivenciando e a partir disso adequar a sua intervenção àquela vivência que ele está tendo naquele momento. Então, se ele está tendo uma alucinação, eu entender, eu sempre falo, o que ele está ouvindo, o que ele está vendo, é real para ele, pode não ser real para mim. Então, eu não posso dizer que aquilo não existe, aquilo existe para ele. Agora, também não dá para eu dizer que aquilo eu estou vendo, eu estou ouvindo, porque eu não estou vendo, não estou ouvindo. Então, mas isso vai dar vazão àquela
questão de confiança, ele entender que, apesar de eu não estar vendo, estou ouvindo, eu estou acreditando naquilo que ele está vivenciando. Isso causa empatia, isso tem a relação de vínculo, isso tem relação, e isso, quanto mais vínculo eu constituo com essa pessoa, menos intenso a crise dessa pessoa vai vivenciar. Então, o manejo da clínica inclui uma questão de diminuição desse pico de ansiedade e planejamento e segmento e encaminhamento adequado. Então, tá? E aí, o enfermeiro articula os cuidados com os outros profissionais, garantindo a continuidade de tratamento e suporte. Então, naquele momento a crise ela precisa ser trabalhada, mas depois ela precisa de uma continuidade no processo de cuidado, tá? Qual é o fluxograma do atendimento em crise? Então, recepção do acolhimento do paciente, avaliação inicial, depois a triagem de riscos, se tem risco de suicídio, violência ou agitação. Depois a gente vê a intervenção imediata, que aí a gente trabalha com a continência, que continência é a diferença de contenção, continência é a partir da fala, é o suporte a partir da fala. Então, se nós trabalharmos numa boa continência, 80% dos casos a gente consegue resolver a partir da fala, 80% a mais a gente consegue, tá? E quando isso não dá conta, eu vou precisar de segunda, que é a farmacológica, né? Que é a contenção, que pode ser farmacológica, que é a química ou a mecânica, né? E aí quando depois eu vou encaminhar esse quadro, essa pessoa para o quadro, quando necessário, um hospital, uma emergência. E o acompanhamento pós-crise e orientação familiar faz parte dessas etapas. O enfermeiro ele vai sempre atuar na triagem, então ele precisa fazer uma boa avaliação das funções psíquicas e verificar esse quadro de crise ou não crise. Tá? Ele vai dar segurança dentro desse processo de cuidados também. Tá? Sobre a contenção. Contenção, como eu falei, ela tem etapas e ela é um procedimento que é para ser terapêutico. Todos os casos de crise precisam de contenção? Não. A maioria, como eu falei, 80% precisa de continência. Continência é a partir da fala e da escuta ativa e a comunicação terapêutica. Então, a partir disso, eu consigo 80 a 85% dos casos eu consigo diminuir a ansiedade e com isso diminuir a crise. Para isso eu preciso entender o que ele está vivenciando e interferir diretamente naquilo que ele está vivenciando. Quando isso se ultrapassa, eu vou precisar às vezes fazer a contenção. A contenção que antigamente era feita naquela história das camisas de força, né, de muita violência, hoje ela tem técnica para ser feita e a maioria dos hospitais ela tem já protocolos estabelecidos quando que se faz a contenção, quem faz a contenção e como se faz a contenção. Então a contenção ela tem técnicas, né, para não precisar fazer força e não para gerar violência, e sim técnicas que tu vai fazer de conter a pessoa com uma prioridade, que é o quê? Dar cuidado para aquela pessoa. E a contenção ela não é só a amarração, eu vou conter a pessoa, às vezes fisicamente, quimicamente com algum medicamento, e vou acompanhar essa pessoa também, porque ela precisa de cuidados. E a enfermagem tem um papel importante nesse processo de cuidado, que é o quê? Oferecer líquido, verificar se tem lesão, né, quando a pessoa está muito tempo, né, acamada, e eticamente, né, atendimento, o código de ética de enfermeiro, né, as normas dentro dos códigos de ética, a contenção é um procedimento médico, de prescrição médica, de intervenção também da enfermagem, tá? Então, e aí a gente tem que garantir segurança, minimizar sofrimento e promover a inclusão dessa pessoa no processo. Então, toda a parte de urgência e emergência, e toda a parte de contenção, aí eu estou falando na verdade que é um tópico da urgência e emergência, que isso eu quero deixar bem claro, ela não é sinônimo, porque muitas pessoas ligam urgência e emergência psiquiátrica a questão diretamente da contenção mecânica, e não é. Contenção mecânica é uma parte de uma intervenção que é mínima aí dentro desse processo. Ok, gente? Fechou por mais um módulo? Valeu, muito obrigado!